Um laudo médico afirma que Daniel Silveira, preso e condenado a 9 anos por simplesmente ter criticado o ministro do STF, realmente chegou a urinar sangue e sentir dores lancinantes quando foi fazer exatamente sua internação médica, quando recebeu uma liberdade provisória do senhor Alexandre de Moraes. A gente tem que lembrar da extrema crueldade do ministro Alexandre de Moraes, que tirou o Daniel Silveira da cadeia às vésperas do Natal para recolocá-lo, porque ele não havia cumprido a medida de estabelecer um tempo garantido de liberdade e voltar para a cadeia, né? Voltar para casa, aliás. Por quê? Porque o homem estava com dores lancinantes. Por quê? Porque o homem foi para um hospital. Por quê? Porque não tem tempo para se curar a dor lancinante de um homem dentro do hospital. Não tem prazo marcado. Assim como não tem prazo marcado a crueldade extrema de um ministro que dá um gosto de liberdade a um preso político, um preso inocente que foi indultado, sem precisar de indulto, né, pelo presidente Bolsonaro, que não cometeu crime algum, está sendo condenado a 9 anos de cadeia, que já tinha que ter recebido a sua liberdade provisória há muito tempo. Tirou esse homem às vésperas do Natal para passar o Natal com a sua família e devolveu esse homem horas antes do Natal à cadeia, só para ele sentir o gosto da liberdade para depois ser ceifada novamente. Um homem doente, com cálculo nos rins, que foi ao hospital e que o Alexandre de Moraes não dá o direito nem dele sentir suas dores, impõe mais angústia, impõe mais dor. Isso é um princípio não de injustiça mais. Eu volto a reiterar, eu reitero novamente. Isso é um princípio de crueldade, de falta de humanidade, de sadismo. E é mais sádico e mais cruel ainda quem se silencia diante desse tamanho dessa crueldade. Todos os outros ministros que nada dizem anuem pela omissão. A omissão é o mais grave dos pecados. Se você vê uma mulher sendo torturada, sendo estuprada, uma vizinha sendo espancada na sua frente e você não faz nada, sobretudo se você tem meios de agir, você tem uma arma, você tem uma caneta de juiz, você que é um policial tem um meio de impedir isso, e você não faz nada, você anui e você é partícipe da crueldade desse juiz carrasco. A vida é feita por ações e omissões. O Martin Niemöller, um poeta alemão, lá, pastor luterano, nos anos 30, falando sobre o nazismo, ele dizia: quando chegaram e prenderam os judeus, eu não disse nada. Quando chegaram e prenderam os deficientes, eu não disse nada. Quando chegaram e prenderam os homossexuais, os deficientes, eu não disse nada. Quando chegaram e vieram me torturar e me massacrar, eu já não tinha ninguém a recorrer. A solidariedade, a falta de solidariedade de pessoas que ocupam as instituições, a própria polícia, a própria justiça, a própria política brasileira é tão cruel, e tão omissa, e tão canalha, e tão sórdida quanto a crueldade de um homem que prende outro homem de maneira injusta, infame, e dá um gosto de liberdade para ele passar o seu Natal com a sua família e o retira exatamente pela sordidez do sujeito ter sentido dores e não poder sequer passar um tempo no hospital para curar suas dores. Isso é uma dor fecunda na alma do brasileiro que não faz nada contra esse juiz carrasco, contra essa tirania suprema que assola o país.